Bom, a pergunta basicamente é assim: fazer tatuagem é pecado? E ele diz: eu tenho uma tatuagem com uma frase de uma música do Senhor, é verdade, é uma música minha, mas a frase é bíblica: creio no Deus do impossível. E ele continua, ele tem consciência. No livro do Levítico nos diz: não façamos marcas em nosso corpo. E ele cita o próprio Paulo apóstolo que diz: tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Esse é um assunto, filho, bastante controverso e recorrente. A verdade é que a Bíblia não fala explicitamente que tatuagem é pecado, mas também não fala que não é. Mesmo depois de muitas explicações, muitos continuaram achando que sim e outros que não. O versículo mais usado para condenar essa prática é o que você citou: quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo, eu sou o Senhor. Levítico, e vou citar, capítulo 19, versículo 28. No entanto, é bom esclarecer, não se pode na Bíblia fazer o elemento pinça, que é tirar a frase do seu contexto. Por isso vamos ver no contexto. Este versículo isoladamente não deve ser utilizado como garantia total de que fazer tatuagem é pecado. É preciso verificar todo o contexto, por isso que eu sempre falo Bíblia aberta, cartilha de oração, e começo com o contexto, pois esse texto se refere à lei dada especificamente ao povo judeu que voltava do Egito, onde permaneceram escravos por muito tempo e viram essa prática. Fica claro que tais marcações se referem a essas práticas supersticiosas, muito frequentes no Oriente Antigo, tais como incisões na carne, tatuagem feitas em culto aos mortos e aos deuses falsos, pagãos. A proibição, portanto, não se dirige à tatuagem em si. Eu sei que o tema que eu estou falando é bastante delicado e pode vir lambada no meu lombo, não tem problema. Mas ao seu uso como sinal de culto a uma divindade falsa, sim. Por isso, termina com a afirmação: eu sou o Senhor. Nunca é demais lembrar que a tatuagem, em muitas culturas antigas, significava a relação de dependência e sujeição de um escravo ao seu proprietário e, por extensão, de um fiel ao seu ídolo. Tudo o que fazemos com nossas coisas, especialmente com o nosso corpo, comunica nossos valores e, acredite, transmite mensagens boas ou ruins. Então vamos lá, a tatuagem, considerada em si mesma, não constitui por si só um pecado, mas ela pode sim tornar-se pecaminosa e imoral em função de algumas circunstâncias ou fatores extrínsecos como, por exemplo, o tipo de figura gravado no corpo. Repito, o tipo do que você tatua. Dragões, tão usado para tatuagem. No livro do Apocalipse, representa Satanás. Embora a tatuagem em si não ser considerada um pecado, pode trazer alguns erros. Fora as consequências de carregar na pele uma marca para a vida inteira. Embora existam meios de amenizar essas marcas, é um processo doloroso e desnecessário, por isso a pessoa tem que ter muita consciência. Eu quero partilhar uma coisa. Quando eu estive no Egito e visitei os cristãos coptas, foi algo que me fez pensar, porque todos os cristãos coptas trazem aqui no pulso uma tatuagem de uma cruz, lembrando Jesus, começo e fim de tudo. Portanto, é importante fazer um discernimento. Por que vou fazer a tatuagem? Onde vou fazer a tatuagem e, principalmente, o que vou tatuar? Outra pergunta importante: a quem é minha pertença? Minha igreja e meus irmãos da fé não se escandalizarão? De acordo com o Papa Francisco, o problema não está na tatuagem em si, mas no exagero e na forma como as pessoas estão cobrindo seus corpos. Ele ressaltou, o Papa Francisco, que durante muitos anos os eritreus desenhavam uma cruz na testa. Não tenha medo de tatuagem, a cruz era tatuagem.
Ninguém, por ter uma tatuagem, deve deixar de vir a Deus. Mas quem ainda não fez, repito, deve refletir com serenidade se deve ou não seguir o modismo da tatuagem. É o modismo.